Para pensarmos o que vai ser a situação de segurança alimentar e nutricional da população brasileira, no que nós insistimos em chamar de pós-pandemia, é importante lembrarmos, colocarmos nesse cenário a situação que a população em geral e principalmente os grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade estavam quando os primeiros casos de Covid começaram a ser notificados. Como que nós estávamos? Nós tínhamos uma fila de mais de 1 milhão de pessoas para serem atendidos, né, pelo programa Bolsa Família. Nós tínhamos uma fila de milhões de pessoas aguardando a análise de pedidos feitos no INSS. O número de pessoas que foram levadas para a informalidade no mercado de trabalho aumentava assustadoramente, assim como aumentava, e isso desde os últimos 2, 3 anos, o número de pessoas que estavam em situação de pobreza e extrema pobreza. Os programas públicos que vinham conseguindo resultados importantes, não só para a redução de pobreza, mas conquista de condições mais dignas de vida, e que apoiavam, por exemplo, a agricultura familiar, a comercialização da agricultura familiar, a assistência técnica, os restaurantes populares, programas específicos de apoio a mulheres, a jovens, a população negra, a povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, enfim, um conjunto de ações públicas que fazem parte do elenco de obrigações do Estado brasileiro para a garantia não só do direito humano à alimentação adequada, mas para a promoção da justiça social, vinham sendo progressivamente enfraquecidos, seja por alguns com praticamente zerado o seu orçamento público, mas também desmantelamento de equipes e instituições. Assim, uma parte importante da população brasileira entra na pandemia em situações muito desiguais de enfrentamento. Então, não são poucas as notícias que nós assistimos, que nós temos conhecimento sobre situações de fome, famílias que estão com muita dificuldade em manter uma alimentação mínima durante esses meses todos. E, por outro lado, também um aumento em ações de solidariedade de iguais. O que eu chamo de solidariedade de iguais são ações que fazem parte de movimentos e organizações da sociedade civil que já atuavam, né, para a garantia da segurança alimentar e nutricional, que intensificaram suas ações, sejam de doações de alimentos que produzem, sejam na organização de cestas para serem entregues em famílias em regiões mais vulneráveis, etc. Então, nós vamos chegar nesse período onde, de alguma maneira, a pandemia vai estar controlada, assim espero que a gente chegue nesse momento, com a população brasileira, e aí eu posso falar de maneira assim geral, porque grande parte da população brasileira vive em situações insatisfatórias e desiguais, numa situação de muito ou ainda maior vulnerabilidade, aonde os programas públicos, sejam eles de provimento de alimentos, sejam eles de apoio ao aumento da produção da agricultura familiar, facilitação dos processos de comercialização, barateamento do custo dos alimentos saudáveis, etc., são ainda mais importantes. Para